Uma caixa com 30 ovos, R$ 150, não é possível. Deve ser 30 ovos. Sabe que agora eu fiquei meio gaga, né? Que coisa mais horrorosa. Quem está me passando esse valor aqui é o Oscar de Souza Marinho. Que coisa impressionante. O que tu pode dizer, né? O que tu pode dizer? Não sei, teria que ter a polícia, né, para prender o cara que está vendendo a esse custo, a esse preço. Tinha que ser uma coisa com a polícia. Um cara desse tem que ser preso. Na minha concepçãozinha, deveria ser absolutamente enquadrado na legislação por roubo e ser preso. Alô? Alô, Milton. Tudo bem, Beatriz? Tudo bom, prazer em te ouvir, Milton Rondó. Amigo, como é que tu estás vendo assim esses dias? Já faz alguns dias que a gente não conversa. Aí dá um panorama pra gente aqui, pra gente começar um diálogo. Olha, na verdade vou me basear um pouco no que eu escrevi ontem para a Carta Capital. Eu acho que, enfim, tem várias... a gente vive, enfim, uma mudança epocal, né? E tem várias vertentes importantes. Como eu sou diplomata, vou começar pela questão internacional, né? Eu acho que você tem, finalmente, a China, e o presidente da China declarou isso, né? Enfim, decidida a liderar o mundo, né? Você até então, enfim, a China se mantinha resguardada, né? Mas, enfim, o que aconteceu agora no coronavírus deixa claro que a China, enfim, tem condições de digamos, dar parâmetros para um mundo novo, né? Em que o Estado tem um papel importante. Lembrando que no caso da China, tem muita confusão no Brasil sobre isso, né? Mas 40% das empresas são públicas, são estatais, né? Então é uma economia muito forte, né? A gente viu, por exemplo, a China desinfetando ruas, coisa que a gente não vê em outros países, né? De uma forma massiva, enfim, né? Por isso conseguiu bloquear o coronavírus, sem falar em ter construído aquele hospital de 1.000 leitos em 10 dias, né? Então, enfim, com uma grande capacidade, né? Para um mundo novo, quer dizer, um mundo em que realmente a gente vai ter de estar preparado de uma outra forma, né? Com direitos humanos garantidos, né? Direito aos 3 T's do Papa, né? Trabalho, teto e terra, né? Pelo menos, né? Como a gente está vendo, né? Na necessidade de uma pandemia, a gente tem que ter isso garantido, né? Que é o que o Brasil vinha fazendo, enfim, até o golpe de Estado de 2016, né? E vinha liderando, inclusive, do ponto de vista internacional, né? A gente vê que muitas políticas daquele agora são muito importantes, por exemplo, a questão da alimentação escolar muito reforçada, né? Então, São Leopoldo, por exemplo, está distribuindo, né, kits para as crianças poderem levar para casa. Maravilha. Isso é essencial. Muitas escolas em várias partes do Brasil estão mantendo a alimentação, né, para as crianças. A URGS também está mantendo, né. Então, enfim, você tem aí políticas que ainda conseguiram sobreviver, né. Por outro lado, a gente tem um governo que é demente, né, não dá para usar um outro adjetivo, né, claramente, né, quer dizer, ele continua negando a gravidade. O motorista dele, inclusive, foi internado hoje com insuficiência respiratória, né? 23 pessoas daquela comitiva que foi para os Estados Unidos que trouxeram o coronavírus para o Brasil, né? Infectadas, né? É muito, muito sério, né? Enfim, eu acho que, inclusive, quer dizer, em termos de oposição, e a gente vê até que tem um racha, né? Quer dizer, parte do PSOL, inclusive a Fernanda Melchiona assinou, né? Assinou o pedido de impeachment dele. O PSOL até reagiu, porque aparentemente isso não tinha sido discutido na executiva, enfim, né? O PSOL muitas vezes parece um PT, um PTzinho, né? Enfim, com muitas dificuldades nesse tema, né? Infelizmente, né? Copiando coisas, enfim, obsoletas do PT, né? E o PT, enfim, ainda retraído, assim como o PCdoB, quer dizer, não pediram o impeachment dele, o que para o mundo eu imagino que seja bastante surpreendente, né? Porque
Como é que uma pessoa dessas tem condições de conduzir um navio como o Brasil num momento tão delicado? Claramente ele não tem condições de fazer isso, mais de um governador já disse isso. Eu acho que até o Zema, que não é santo da minha devoção, disse isso ontem, pelo que eu vi nas manchetes, enfim. Então, eu acho que, enfim, a situação, ela de novo, ela requer da nossa parte, como cidadãos e cidadãs, que a gente assuma, né, com muita responsabilidade o que é essa pandemia, né, sem esperar, evidentemente, como seria o desejável, né, uma liderança da parte do governo federal. Está muito claro que não vai haver, né. O ministro da Saúde parece ser o mais razoável no meio desse sanatório que são eles, né. Enfim, tem tomado algumas medidas que até o Padilha elogiou, enfim, embora coisas básicas, eu te digo porque, por exemplo, quando houve a gripe aviária, eu viajei ao Quênia, havia uma reunião, eu fazia parte do comitê consultivo do Central Emergency Response Fund, que é o CERF das Nações Unidas, que é um fundo de emergência para resposta a situações de emergência, né, de calamidade. E a reunião foi no Quênia, e eu me lembro que quando eu cheguei no aeroporto de Nairobi, eles estavam medindo a temperatura, né? Coisa que não está se fazendo aqui em Guarulhos. E até proibindo, né? Até proibindo. Proibindo, e alguns governadores entraram na justiça e ganharam, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ganhou, Bahia ganhou, o Ceará também está fazendo, né? Então, enfim, é isso, quer dizer, alguém do nível da loucura do Witzel passa a ser alguém razoável, tu imagina, não é? É porque realmente a situação, ela saiu do controle. Agora, tem uma coisa que eu estou achando assim, que eu estou buscando, não estou encontrando, pode ser que não nem hoje, nem agora, porque é uma coisa minha aqui, que eu estou querendo entender, é que, de repente, aquele interferon que estava sendo falado como sendo não a única e nem apenas ela a solução ou um remédio possível para ser utilizado no coronavírus, que seria o interferon de Cuba, ele simplesmente desapareceu para alguns sites de esquerda destacarem a cloroquina. Sabe que eu estou curiosa com isso? Na verdade, olha, o interferon, enfim, ele é um medicamento mais conhecido, né? Agora, essa cloroquina, ela tem um problema sério que enfim, ela pode causar até surdez, né? Os medicamentos, meu pai até, que era médico, enfim, teve malária, teve de tomar, na época, o quinino, né? Enfim, depois teve surdez. Então, enfim, é bastante sério, né? A situação, por enquanto, não se vislumbra ainda uma vacina, né? Se fala que a China começou a testar, mas enfim, começou, né, a testar a vacina. Então, enfim, eu acho que a gente tem de refletir sobre o que foi a loucura da eleição desse senhor, né? Eleição fraudada, como nós sabemos, etc. Enfim, né? Mas refletir sobre isso, quer dizer, é um país que não tem pesquisa, um país que deixa de ter direitos garantidos, né, como uma renda mínima, etc. Né, como é que vai fazer face? Porque esse tipo de pandemia pode ser só a primeira de uma série que vem pela frente. Né? É o que eu tenho tentado. Eu estou vendo assim que é uma coisa, me parece até, Milton, eu estou conversando com o Milton Rondó, diplomata aposentado, eu não sei, me parece assim que se é uma espécie de treinamento, assim, sabe, para coisas talvez bem piores que venham a seguir. Olha, tem várias teorias, né? O que parece mais certo é que isso, quer dizer, a forma como nós temos tratado a natureza, né, os animais e as plantas, pode ter levado a isso, né? Quer dizer, essa mutação, aparentemente, enfim, seria um gene do morcego, um gene, enfim, que se misturou com um gene de um outro animal, enfim. Então é realmente muito complexo, né? E, enfim, e a gente vê, quer dizer, um país como Nova York, aparentemente já se fala que vai ser o novo epicentro, né,
do vírus, um país como os Estados Unidos que não tem política pública, né, quer dizer, de saúde, então, quer dizer, como é que vai ser, né? E o Brasil ainda com as fronteiras abertas com os Estados Unidos, né, sendo que o México, que é vizinho, fechou, né? Então você vê o nível... E realmente o nível de hospício é total, né? É total, de irresponsabilidade é total. Isso me chama a atenção, quer dizer, de como é que a esquerda aqui não, né, quer dizer, a gente quando está em negociação multilateral, a gente diz que tem nós chamamos de red line, né, uma linha vermelha. A partir daquilo, né, eu não posso passar, né, aquilo, né, inclusive nas grandes negociações, se chama as principais delegações, e o Brasil geralmente era chamado, né, para dizer quais eram as suas red lines. Então a gente já tinha parâmetros daí do que seria a negociação, né. Então, enfim, me chama a atenção, quer dizer, que a esquerda não tenha percebido que ele ultrapassou de longe, né, essa linha vermelha e que dá para fazer as duas coisas. Eu entendo, as pessoas dizem, não, mas não dá para fazer as duas coisas. Sim, dá para fazer as duas coisas, né? Assim como caminhar e chupar bala é possível, enfim, né? Dá para fazer as duas coisas, né? A gente, inclusive, de novo, numa negociação internacional, quer dizer, quando você tem alguma coisa que sai, que extrapola, digamos, os limites da negociação, enfim, que há um engano muito flagrante, né, com relação à negociação, o que a gente costuma fazer, olha, um grupo sai da sala e vai tentar resolver isso, e outro grupo se mantém dentro da sala, né, tocando aquele texto, e vai tentar resolver aquele problema mais espinhoso. Eu digo isso, por exemplo, no caso das diretrizes voluntárias para a governança da terra, que os Estados Unidos queriam tirar toda a sociedade civil de dentro da sala, mais de uma vez tentaram, inclusive, né. Então, bom, um grupo sai para resolver isso, eles tinham que ligar para Washington e não sei o que, papapá, tá bem, né? Era uma ilegalidade, nós sabíamos, então meu colega saiu e eu fiquei dentro da sala continuando a negociar o texto, né? Porque senão, se você bobeia, é assim que eles jogam, né? Eles têm delegações grandes, né? Então, eu acho que é hora também da esquerda repensar essa postura, né? Enfim. Não te parece, né, Milton, que é uma espécie assim de momento de impacto que não tem discurso? E é justamente nesse momento em que é mais importante a liderança, né? Vamos lembrar, né, da França, né, na Segunda Guerra, a França ocupada de joelhos, né, que é quando o De Gaulle, né, consegue liderar uma aglutinação das forças democráticas e nacionalistas enfim, né, e consegue abrir uma frente importante, né, para vencer a loucura do Terceiro Reich, né. Então, enfim, eu acho que a gente aqui está precisando repensar isso, né, e nunca foi política do PT apostar no pior, né, enfim, então eu acho que achar que ele vai se isolar, bom, mas ele vai se isolar e com isso ele vai levar o Brasil junto, né, quer dizer, eu acho que tem que, né, a gente tem que se descolar dessa loucura, desse bando de loucos, né, e de alguma forma continuar também, evidentemente, interferindo, né, quer dizer, não permitindo que haja um duplo controle no caso da saúde, né, isso não pode haver, numa situação de emergência né, você tem de ter um controle unificado, evidentemente ouvindo a sociedade civil, etc. Né? Mas nesse momento, como a gente não tem governo, eu acho que é bem isso aí. Olha, agora há pouco eu estou conversando aqui com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa que é do estado de Santa Catarina, e ela está me dizendo que as pessoas estão indo para a rua para ir trabalhar, para ir se virar, as pessoas não estão ficando em casa, porque a classe média... Muitas não podem, né? Exatamente por isso. Né? E esse me parece que é o grande nó górdio da situação toda. Que é muito bonito na tese tu dizer, olha, agora é a hora, todo mundo fica em casa. Fica em casa, Tá, mas e aí? Né? E aí, fica em casa e não come? Tu falou uma sociedade uberizada, né? Completamente, que tu ganha de dia para comer de noite, quer dizer, para pagar o teu aluguel. Mas tu vê, esse prefeito de São Leopoldo está distribuindo, parece que 10 ou 15 mil cestas, né?
para as crianças. Eu vi os kits infantis e isso é muito importante, né? Para as crianças que, enfim, que não estão podendo ir à escola, né? Que pelo menos podem ter acesso aos alimentos. Pois é, mas né? é que isso me parece assim, ó, que poderia ser uma atividade. Sabe que a gente está meio que sem rumo. Nós não temos, porque eu